Chega mais, torcida palmeirense, família palestrina, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago aí uma atualização quente do mercado e, claro, dos bastidores do Verdão. Vou tratar aí sobre o interesse do Palmeiras na contratação de Danilo e o impacto que isso pode ter em campo, mexendo aí com aquela peça principal e Andréas Pereira. Porque o Danilo interessa tanto ao Palmeiras e porque não deixa o Danilo de lado e vai atrás de outro, né? Vamos falar sobre isso. Também vou explicar porque Flaco Lopes segue blindado mesmo depois de ser finalista da Copa do Mundo, revelar o que o argentino contou sobre um abraço com o seu ídolo Messi após a virada da Argentina em cima da Inglaterra e atualizar a possível ida de Luigi para o New York City, time do fenomenal Lionel Messi. Um negócio que pode render milhões aos cofres do Verdão. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, deixando aqui a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses. É isso, torcedor. Vamos aos fatos e informações que estão movimentando os bastidores do Palmeiras, porque tem muita notícia importante e algumas delas podem se influenciar diretamente o planejamento do clube para a sequência da temporada. Como falando começo aqui agora falando da situação envolvendo Danilo, um nome que permanece forte no radar do Palmeiras. Nos últimos dias, as informações publicadas por veículos como o GE, ESPN, apontam que o Verdão continua monitorando a possibilidade de repatriar o volante. Propostas não respondidas pelo Botafogo, segunda proposta já pronta para deixar na mesa do Botafogo para atrás do jogador, como já trouxe aqui vídeo, até mesmo ontem, mesmo sabendo que a negociação é extremamente complicada pelos valores envolvidos e pela concorrência de clubes, tanto brasileiros como europeus. A diretoria palmeirense entende que Danilo é um jogador que conhece perfeitamente o sistema já montado por Abel Ferreira, chegaria pronto para jogar e elevaria ainda mais o nível do meio-campo. Até o Botafogo sabe disso, né? Talvez essa demora tanto seja por causa disso, né? Toda parte demora essa para dar resposta ao Palmeiras. A diretoria do clube carioca sabe que o Danilo trará muito mais resultado para o Palmeiras, será bem mais benéfico ao Palmeiras do que para qualquer outro clube. E onde entra Andréas Pereira nessa história? Que no início eu já falei o que pode acontecer com Andréas Pereira. Na minha opinião, a possível chegada de Danilo não significa necessariamente que Andréas Pereira perderia espaço. Pelo contrário, o que muda é a configuração do meio-campo. Danilo oferece mais poder de marcação, cobertura defensiva e saída de bola, permitindo que Andréas Pereira ainda tenha mais liberdade para chegar ao ataque. Função em que rende muito bem, que a gente sabe que o Andréas rende muito bem fazendo isso. Por outro lado, a concorrência naturalmente aumenta. Abel Ferreira sempre deixou claro que gosta de ter duas opções de alto nível para cada posição, principalmente pensando em Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Essa reta final que agora já vamos ter, praticamente 34 jogos, se o Palmeiras permanecer nas próximas partidas da Libertadores, que é mata-mata, Copa do Brasil, se o Palmeiras permanecer nessa competição juntamente com o Brasileirão, vai chegar a fazer aí cerca de 34 jogos em menos de 5 meses. Então eu vejo essa movimentação como um sinal importante da diretoria. O Palmeiras não quer apenas manter o elenco competitivo, mas elevar o nível para disputar todos os títulos, esses títulos que estamos concorrendo. É claro que a negociação depende de questões financeiras e por isso ainda existe bastante cautela antes de qualquer avanço concreto.
eu quero dizer que se Danilo chegar, vai potencializar mais o Andreas Pereira dentro de campo, vai ajudar muito e isso traz, talvez seja o que o Botafogo menos queira, né? Então potencializar um adversário direto nas competições, haja visto que o clube carioca também disputa diretamente os mesmos títulos que o Palmeiras disputa todos os anos. Então são clubes que só não disputam, claro, os estaduais, mas os títulos nacionais são praticamente os mesmos e continental também. Mudando de assunto, vamos falar de um jogador que vive talvez o melhor momento da sua carreira. Então vamos falar de Flaco Lopes. Mesmo depois da excelente participação na Copa do Mundo e da enorme valorização no mercado internacional, a postura do Palmeiras continua sendo muito firme. A diretoria não pretende negociar o atacante nessa janela. Pelo menos é o que a gente mostra. Não sei se está fazendo bico doce, a menos que apareça aí uma proposta considerada totalmente fora da realidade, ou seja, aquela proposta irrecusável. O Flaco pode voltar para o Palmeiras como campeão mundial, campeão do mundo pela Argentina, que bateu a Inglaterra ontem por 2-1 de virada. Muitos apostam que o Palmeiras não consegue segurar, não conseguirá segurar o Flaco nessa janela, mas o Abel não deseja perder o jogador agora, né? Haja visto que o mesmo vem sendo o homem decisivo pelo Palmeiras. Os últimos jogos a gente tem visto, quer dizer, desse ano, do final do ano passado para agora, até a parada para a Copa do Mundo, o Flaco vem sendo o homem decisivo pelo Palmeiras. O clube agora entrará na fase decisiva em todas as competições nessa reta final da temporada. E segundo as informações mais recentes, a equipe técnica entende que Flaco virou peça indispensável dentro do esquema de Abel Ferreira. Além dos gols, ele evoluiu muito na movimentação, na construção das jogadas e na participação coletiva. Hoje, ele não é apenas um centroavante de área, é um atacante que ajuda o time a jogar. Resta saber se Leila também entende assim e se vai se segurar com o montante de dinheiro que pode entrar nos cofres do clube com a possível venda do jogador nesse momento. Esse crescimento explica porque diversos clubes europeus seguem acompanhando sua situação, mas também explica a tranquilidade do Palmeiras em dizer não. Dizer não às sondagens que está acontecendo ao jogador. Pelo menos por enquanto, né? A prioridade é manter o elenco forte para buscar títulos importantes nesta temporada. O Abel não aceita, né? Não quer a venda do jogador agora, né? Até ele poderia até aceitar uma negociação do atleta, mas com uma condição, na condição de entregá-lo somente após o término da temporada, né? No final do ano, quando a temporada finda aqui no Brasil. E falando em Flaco, um assunto que chamou bastante atenção foi a entrevista que ele deu e comentou o abraço com Lionel Messi após a vitória da Argentina. Flaco contou que aquele momento foi extremamente especial para a sua carreira. Ele afirmou que Messi sempre foi uma referência desde a infância, né, e receber aquele reconhecimento representou um sonho realizado. Segundo o atacante, o abraço aconteceu de forma muito natural após a partida e ficará marcado para sempre na sua memória, né? Ou seja, na memória dele, com certeza, um momento muito especial para qualquer jogador que tenha a possibilidade, a oportunidade de jogar ao lado do seu ídolo de infância, né? Na minha visão, isso mostra o tamanho da evolução do atleta, né, que ele se transformou. Há alguns anos, muita gente questionava sua contratação. Chegou no Palmeiras
uma pedra bruta, ninguém dava nada por ele, e hoje uma joia rara, uma joia rara moldada. Estamos falando de um atleta convocado pela seleção argentina disputando Copa do Mundo e sendo reconhecido pelo maior jogador da sua geração. Então, um jogador que está disputando e vai disputar a final da Copa do Mundo. Esse crescimento também valoriza o trabalho desenvolvido por Abel Ferreira. Quantos jogadores chegaram a desacreditados à academia, né, e acabaram atingindo um nível muito superior dentro do Palmeiras? Flaco talvez seja um dos maiores exemplos desse processo de evolução. Talvez seja o jogador que mais expressa o trabalho desenvolvido por Abel Ferreira no Palmeiras, o projeto abraçado por Abel e sua comissão técnica dentro da academia. E pode, claro, receber um jogador vencedor da Copa do Mundo ou sendo segundo colocado. No mínimo aí, segundo colocado, né? Tornará-se a segunda melhor seleção do mundo em 2026. Agora vamos falar, vamos ao assunto que traz, talvez gere muitas dúvidas entre os torcedores. Vamos falar de Luiz, um jogador também novo, um atleta novo da categoria de base do Verdão. As notícias publicadas, que foi formado pelas categorias de base. A notícia publicada nos últimos dias confirma que o Palmeiras e New York City negociam o empréstimo do atacante. A ida inicial um contrato de 1 ano, enquanto o Verdão tenta reduzir aí esse período para 6 meses. Além disso, existe uma opção de compra que gira em torno de 35 milhões de reais, valor próximo, muito próximo aí dos 36,5 milhões citados nas primeiras especulações. A avaliação mantém interna de que Luiz precisa jogar com mais frequência para continuar evoluindo. No elenco atual, a concorrência é enorme, principalmente no setor ofensivo, e isso, claro, acaba limitando suas oportunidades. Então, na minha opinião, esse pode ser, claro, também um daqueles negócios que beneficiam todas as partes, jogador e clube. O atleta ganha sequência e o New York City recebe um atleta jovem e de grande potencial. No momento, o Palmeiras mantém o controle da carreira do atacante, podendo lucrar com ele se ele se destacar num possível empréstimo. Vale lembrar que Luiz tem contrato longo com o Palmeiras e continua sendo visto como um ativo importante do clube. O empréstimo não representa a falta de confiança, mas sim uma estratégia para acelerar o desenvolvimento do jogador. No geral, eu enxergo um Palmeiras muito consciente no momento que vive no mercado. Enquanto tenta buscar reforço de peso como Danilo, o clube trabalha para manter jogadores considerados fundamentais, que é o caso Flaco Lopes. Ao mesmo tempo, procura alternativas inteligentes para desenvolver jovens promessas como o Luiz. Essa combinação mostra um planejamento de médio e longo prazo. Não basta apenas contratar, também é preciso valorizar o patrimônio do clube, administrar o elenco e preparar reposições para o futuro. Se realmente conseguir manter Flaco, fortalecer o meio-campo e dar experiência aos jovens da base, o Palmeiras aumenta ainda mais suas chances de brigar por todos os títulos da temporada, tanto desse ano quanto das próximas que vêm. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você faria um grande esforço financeiro para trazer Danilo de volta? Acha que Flaco Lopes pode permanecer até o fim da temporada? E sobre o Luiz, você acredita que o empréstimo para o New York City é a melhor decisão para a carreira dele nesse momento? Deixa sua opinião aqui nos comentários, que aqui sua opinião vale muito.
né? Aqui a sua opinião é valorizada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para você receber a notificação da plataforma assim que a gente subir vídeo novo aqui, e compartilhe com outros palmeirenses para que eles também possam receber nossas informações diariamente. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Avante palestra!